E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre a inflação no mercado americano, inclusive explicando por que vale a pena você estar atento para o que acontece lá, mesmo que você não invista diretamente nos Estados Unidos, o que eu pessoalmente considero um erro, porque mesmo que você esteja 100% alocado em Brasil, isso pode vir a mexer bastante com a sua carteira, dependendo das reações que o Banco Central tenha à subida inflacionária que nós estamos vendo nos Estados Unidos. Então, na última terça-feira saíram dados do CPI, o Consumer Price Index, que é um índice inflacionário nos Estados Unidos similar ao nosso IPCA, o índice de preços ao consumidor, mostrando um avanço, e já se esperava um avanço, mas que veio quase o dobro do que o mercado já esperava. Então se esperava algo em torno de 0,5% e na verdade veio um avanço de 0,9%, que leva o CPI nos últimos 12 meses a ficar no patamar de 5,4%, que é o maior patamar registrado desde 2008. Mas mesmo tirando comida, carro seminovo, energia, aquilo que subiu mais do que o core, aqueles itens que ficam mais centrais, mesmo assim o avanço foi de 4,5% em 12 meses, que é o maior avanço desde 1991, mostrando como realmente a inflação está aparecendo no mercado americano. A narrativa do Banco Central americano até agora, do Fed, ela é muito parecida com o que a gente via nos comunicados do Copom aqui no Brasil, falando que essa inflação simplesmente é transitória devido à dinâmica que nós tivemos desde o início da pandemia, onde numa ponta você teve a oferta de produtos/serviços muito afetada, com os fechamentos das economias, com a quebra das cadeias globais, porque tem muita coisa que é produzida fora do país e mesmo assim chega muito barata, porque vem lá do Sudeste Asiático, mão de obra extremamente barata. Então, com essas cadeias fechadas, muitos itens não foram produzidos e outros ficaram mais caros, que já ajuda a mostrar uma inflação mais alta, porque afinal eles medem a inflação através da subida dos preços. E na outra ponta, você teve um aumento da demanda, o que não é normal numa crise, diga-se de passagem. Nas crises, geralmente, as pessoas ficam com menos dinheiro, mas como nós tivemos uma série de auxílios pelo mundo para as famílias, e nos Estados Unidos esses auxílios foram extensivos aí, tanto em termos de quantidade quanto em duração, o que você teve foram pessoas com mais dinheiro. Então, se há mais demanda para uma oferta menor, a consequência natural é que a gente veja um aumento dos preços. E a questão é, qual é a chance dessa inflação não ser tão transitória quanto o Fed acredita que vai ser? Bom, primeiro a gente tem que lembrar daquela frase do economista americano Milton Friedman, que diz que nada é mais permanente do que uma política temporária do governo. E realmente o governo americano está mostrando isso com períodos muito extensos aí de juros extremamente baixos. Antes de estar zero, os juros já estavam muito baixos, e também com seus programas de compras de ativos no mercado americano, o que acaba injetando mais dinheiro nas economias. E eles não falaram sobre parar com esse tipo de programa. Então, devido à manutenção disso, desses programas temporários que estão virando permanentes aí, pode ser que os preços continuem, de fato, subindo. Afinal, é mais dinheiro entrando na economia. Lógico que, numa outra ponta, você tem algumas políticas ou aspectos econômicos que são naturalmente deflacionários, como, por exemplo, o desemprego nos Estados Unidos, que ainda está em patamares mais altos do que seria o normal. Então, o natural é que essas pessoas estão desempregadas, elas têm menos renda, com menos renda elas consomem menos, as empresas brigando por esse consumo vão baixar preços, isso ajudaria a puxar a inflação para baixo. Você também tem a questão da normalização da produção. Então, negócios que estavam fechados agora vão voltar a abrir. Como a produção está aumentando, mais produtos/serviços sendo oferecidos, para uma mesma demanda, entre aspas, aí a gente viu que tem a questão dos auxílios, também preços viriam para baixo. Normalização das cadeias produtivas no mundo. Então, com mais comércio global, as coisas ficam mais baratas. Então, novamente, puxando para baixo. E vale a pena até colocar aqui uma teoria que eu vi que foi defendida pela Catherine Atwood, da ARK Capital, ela ganhou bastante dinheiro com a subida da Tesla, tem vários ETFs listados na Bolsa Americana, e são ETFs diferentes porque tem uma gestão ativa, não é simplesmente passiva acompanhando um certo índice, mas com taxa de administração ainda bem baixas. E ela acha que nós teremos uma deflação devido simplesmente à mudança de hábitos das pessoas. Porque, por exemplo, a gente vive num mundo extremamente dependente de petróleo. Eu não digo nem só em termos de combustível, mas em tudo. Muita coisa que você usa é derivada do petróleo e está no teu dia a dia. Mas, pensando em combustíveis, como as pessoas agora estão se movimentando menos, fazendo mais reuniões utilizando recursos tecnológicos, muita gente trabalhando em home office, ela acha que a demanda por petróleo vai voltar, mas não a ser o que era antes. Pensando até no processo natural das pessoas trocando veículos movidos a combustíveis fósseis por
veículos movidos a baterias elétricas. Mas se você tem essa diminuição da demanda por petróleo, o que acontece é que você pode ter um preço do petróleo mais baixo, isso viria a afetar uma série de itens, já que petróleo ele está na base de tudo que é produzido, né? Quase tudo que é movimentado aí usa combustíveis fósseis. Com o preço do combustível mais baixo, o preço dos itens estaria mais baixo. Então, de fato, pode ser que essa inflação seja, de certa maneira, temporária. Eu não acredito nisso, né? Eu respeito essas opiniões, né? Até porque talvez estejam certas e a minha esteja errada, mas eu acho que essa inflação ela pode ser menos transitória do que o Banco Central pensa nesse momento, podendo inclusive continuar avançando ao longo dos próximos meses, tanto por conta da manutenção das políticas que eu já citei aqui, quanto também por certas dinâmicas que nós vemos na economia americana. Aqui no Brasil a gente está no inverno, está fazendo frio em boa parte do nosso país. Nos Estados Unidos o pessoal está no verão. Então tem muita gente que, embora esteja desempregada, e como eu falei, o desemprego tem esse efeito deflacionário, as pessoas ainda estão com o dinheiro que receberam do governo. Estão evitando procurar emprego agora para aproveitar esse período com um clima mais ameno, só vão procurar emprego depois. Se tem menos mão de obra sendo oferecida por uma economia que está reabrindo, as empresas têm que brigar por essa mão de obra que está disposta a trabalhar nesse momento. Se vão brigar por essa mão de obra, tem que pagar salários mais altos. Pagando salários mais altos, o preço de tudo acaba subindo também, porque não adianta você pagar mais sem ganhos de produtividade. Na verdade, a produtividade foi afetada pela própria pandemia. Um outro ponto é que a economia reabre, mas tem gente que não volta, né? Porque os negócios que quebraram ficaram pelo caminho. Então, com menos competição, você tem uma menor tendência a essa queda de preços inicial que puxaria os índices inflacionários para baixo. E o último ponto que vale a ser ressaltado sobre essa questão dessa dinâmica deflação versus inflação é a questão de que geralmente nas crises as pessoas ficam mais pobres, porque os ativos financeiros caem de preço, os imóveis caem de preço, as pessoas estão com menos dinheiro porque o desemprego avança, e de fato o desemprego ele avançou. Só que como o governo americano deu pesados auxílios para todo mundo, o que aconteceu é que nós tivemos um efeito inverso. Enquanto o normal é que o patrimônio diminua nas crises, nessa crise específica, o patrimônio das famílias americanas aumentou, e aumentou muito, na casa de mais ou menos uns 20%. Então nós tivemos aí cerca de 20 trilhões de riqueza somada ao patrimônio das famílias. E aí, novamente, se você tem tudo isso de riqueza na mão das pessoas, né, e isso vai acarretar uma maior demanda por uma oferta que ainda está sendo normalizada, mas não chegou lá e tem certos obstáculos devido, por exemplo, a esse pessoal que não quer voltar a trabalhar ainda, talvez para aproveitar o verão, talvez por um medo residual da pandemia, mesmo com o avanço da vacinação, mas o que interessa é mais demanda para menos oferta. Então pode ser que essa inflação ela não baixe, pelo menos não agora. Eu acredito muito mais nessa tese. E caso a inflação continue avançando um pouquinho lá ou se mantenha mais alto, a gente pode ver um efeito até inercial que acontece muitas vezes dos comerciantes, das pessoas subindo o preço das coisas, já se preparando para índices inflacionários mais altos no futuro. Então é bem complicado de prever para onde vai, né, esse patamar inflacionário americano. E por que afinal de contas isso é importante para a gente? Bom, primeiro porque os Estados Unidos ainda são a maior economia do mundo, o maior mercado de capitais, então tudo que acontece lá acaba afetando o mundo inteiro. Hoje nós vivemos em um mundo de juros extremamente baixos, né? Nominalmente, várias taxas de juros em zero, como a própria Fed Funds Rate nos Estados Unidos, que está em zero nesse momento. E pensando em juros reais, que são esses juros aí com a inflação entrando na conta, nós vivemos num mundo de juros muito negativos. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, se a inflação está em 5,4% e a taxa de juros em zero, eles estão com juros de 5% aí negativos. Aqui no Brasil, mesma coisa. Uma Selic em 4,25% e um IPCA de 12 meses em 8,35%. Juros altamente negativos. Mesma coisa no Japão, na Suíça, em diversos outros países. E nesse ambiente de juros negativos, o que nós vemos? Um maior estímulo para que as pessoas se endividem, afinal, com taxas de juros mais baixos, é muito mais fácil você pegar crédito, né, muito mais atrativo em comparação a taxas de juros mais altas, e também um estímulo à tomada de risco. Na própria pandemia, a gente viu um monte de gente que ainda não investia migrando para o mercado de capitais em busca de oportunidades e também fugindo desses baixos rendimentos que existem hoje na renda fixa devido a esses juros em patamares artificialmente baixos por bastante tempo, né? Por que eu digo artificialmente baixos? Porque o natural é que o dinheiro tem um preço no tempo. Você não emprestaria o seu dinheiro para alguém, principalmente uma pessoa que você conhece pouco, sem exigir uma recompensa econômica em troca disso. Porque do contrário, você simplesmente pega esse dinheiro e gasta com você mesmo, né? É muito mais atrativo. Agora, se você empresta, é para ganhar alguma coisa em troca, né? Segurança do principal mais um retorno
com juros. E como isso não tem acontecido devido a esses juros extremamente baixos, tem muita gente correndo risco. Na hora que esses juros eles começam a aumentar, o que pode vir a acontecer caso o Banco Central americano resolva reagir a essa subida da inflação, o que acontece? Com juros mais altos, um estímulo menor, a tomada de crédito, então é menos gente pegando emprestado e também a tomada de risco, é menos gente correndo risco nos mercados. Se há menos crédito rodando na economia, há menos dinheiro na mão das pessoas, há menos consumo, como o consumo de um vira a renda do outro, né? Outra pessoa tem menos renda, também consome menos, então no final a gente acaba tendo uma menor procura ali por itens, por serviços, os preços acabam indo para baixo. E no mercado de capitais a gente tem que lembrar que na hora de fazer, por exemplo, um cálculo, um valuation de uma empresa, os analistas eles usam lá uma taxa de desconto para trazer o valor da empresa a valor presente, né? Porque eles medem o valor de uma empresa pela capacidade que ela tem de gerar lucros daqui até o infinito, aí pegam, colocam uma taxa de desconto para trazer a valor presente. E nessa taxa, geralmente eles consideram os juros que são usados, por exemplo, no mercado americano. Eles botam lá a taxa livre de risco. Se essa taxa começa a subir, e se eles sobem a taxa dos Estados Unidos, eles acabam afetando todo mundo também que pode entrar nesse tipo de movimento, porque afinal de contas nós vivemos num mundo extremamente globalizado, sem fronteiras. Então o investidor que investe ali de maneira global, ele está olhando para todos os mercados. Na hora que o mercado americano começa a elevar juros, ele vê, bom, dentro desse ambiente agora está mais atrativo migrar o meu capital para os Estados Unidos, porque lá eles estão com juros mais altos do que outras economias, ou simplesmente porque ele entende que esse movimento vai atrair mais gente para o mercado americano. Se todo mundo começa a retirar recursos de outros mercados para levar para lá, esses mercados caem, né? E o dólar fica mais forte. Basta você pensar, a gente tirando recursos aqui do Brasil, todo mundo pega os reais, troca em dólares para levar os recursos embora, então na mesma hora o dólar se valoriza contra o real. Então pensando nesse tipo de movimento, e repare que ele nem precisa começar, basta que o mercado entenda que ele está próximo de começar, até por isso o Banco Central americano tem muito cuidado, falando, não estamos pensando ainda em aumentar juros, a gente vai deixar essa inflação avançar mais, porque acreditamos que é temporária, que uma hora ela vai voltar. Se é realmente temporária, a gente não sabe, né? Vimos que tem teorias de ambos os lados, mas se isso começar a acontecer, a gente pode ter uma derrocada grande, não só do mercado americano, como também de vários mercados no mundo, tendo em vista que praticamente todas as bolsas a gente está em patamares muito próximos das máximas. E geralmente nesse cenário, aquilo que é ruim começa a cair antes. E se a gente for ver, até comparar ali as Big Techs, as empresas mais consolidadas, com outras empresas tech que são um segundo plano ali, muitas nem geram lucros, mas estão listadas em bolsa, o que a gente vê nesse momento é que nós temos as grandes empresas ainda batendo máximas no mercado, mas várias empresas menores, e algumas até grandes, você pode pegar a Tesla, por exemplo, já com correções bem efetivas, né? Porque se o mercado começa a precificar esse tipo de movimento, e você olha empresas muito endividadas, tem empresa, inclusive, que é chamada de empresa zumbi, várias, devendo aí na casa dos trilhões já. Se você tem essas empresas que não conseguem nem gerar lucro a ponto de pagar os juros das próprias dívidas, de repente esses juros ainda aumentam, é bem possível que a gente tenha uma quebra muito grande dessas empresas mais endividadas no mercado, é mais gente desempregada, é mais gente com menos renda, então realimentando aquele ciclo. A grande questão no final é quando que esse movimento vai acontecer, e simplesmente isso é impossível de ser previsto, né? Pode ser que essa dinâmica dure mais alguns anos, vai saber, pode ser realmente que a inflação seja transitória, e pode ser que não, pode ser que daqui a 6 meses a gente entra no mercado de baixa, ou daqui a 1 ano, daqui a 2. No final, o que interessa não é saber o quando, porque isso escapa do nosso entendimento, ninguém é capaz de prever o futuro. Mas aí tem uma frase do Nassim Taleb que eu gosto bastante e cabe muito bem nesse momento, que é a questão de que você não pode controlar os movimentos do mercado, mas você pode controlar a sua exposição a esses movimentos do mercado. Então, sabendo que, eventualmente, toda a bolha, né, toda a grande valorização de ativos vai encontrar o seu alfinete, você tem que estar sempre preparado com isso e pensando o que vai acontecer se, de fato, daqui a pouquíssimo tempo, contrariando as narrativas atuais, o Banco Central americano chegar e falar, olha, mudamos e vamos começar a subir a taxa de juros e os mercados comecem a realizar bastante. O que vai acontecer com o seu patrimônio? Você tem reservas para poder comprar, né, esse movimento de baixa, por exemplo, se você achar interessante? Ou se ele durar mais tempo, inclusive se estender durante alguns anos, você consegue conviver com isso? Tem muita gente que se diz investidor de longo prazo, mas o cara começou a investir há 1 ano, então nem passou ainda, né, pelo longo prazo e já acha que vai ficar 10 anos investido sem ter nenhum tipo de problema. Então raciocine sempre com esse ponto, porque eventualmente essa inflação pode ser
muito mais permanente do que transitória, levar essa subida dos juros e, com isso, os mercados passarem por maus bocados. E não se enganem, se isso acontecer lá fora, logicamente vai afetar o Brasil, porque o pessoal tira capital de países emergentes para levar para locais mais seguros. Então esse era o recado do vídeo, eu quero saber também a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, será que estamos próximos desse movimento ou não? Se você gostou desse material, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima!